Nós estamos de volta aqui com o professor Reinaldo Marques, professor da Letras da UFMG, e ele estava nos contando como foi o encontro de 30 anos atrás decepcionante do revolucionário que queria encontrar a arte do Vale de Jequitinhonha em sua pureza original e ficou conhecendo a Zefa. E aí, depois daquela parede tomada por más mídias, hein? Eu fiquei mudo, né, e calado por um bom tempo, né, com essa questão reverberando em mim. Depois, com estudo, leitura, fui ler, por exemplo, sobre culturas híbridas, né, um acadêmico, né, radicado nos Estados Unidos, no México, falando de culturas híbridas. E quando eu li, eu falei, não, eu já aprendi isso, eu já tive essa lição. A Zefa tinha me dado essa lição tempos atrás, né? Mas foi interessante porque ela, hoje é que eu estou dando conta de elaborar essa lição da Zefa, veja que tem um bom tempo aí ruminando a lição da Zefa, e de perceber como que... Você escreveu um artigo sobre isso, né? Escrevi um artigo sobre isso, né, para uma revista eletrônica, e refletindo sobre isso, e de perceber o quê? Como que o artista popular, ele também tem suas coleções, quer dizer, lá no ateliê da Zefa eu vi madeira para fazer esculturas, eu vi as ferramentas de um escultor, né? E vi a coleção da Zefa, e era uma coleção muito heterogênea, a madeira, as ferramentas, as paredes tomadas de imagens da cultura pop, urbana, etc. Então, eu percebi assim como que o artista é um colecionista, né? Um escritor, um escultor, né? Um compositor, eles vão colecionar palavras, né? Materiais e sons para fazer seu trabalho. No caso do escritor, ele coleciona palavras, né? Então, muitas vezes eu gosto muito dessa ideia de que ler e escrever é colecionar. Né? Porque a própria ideia, a palavra coleção, ela vem do latim colligere, que está ligado a ler, né? Do grego, legen é ler, né? Então, colecionar é uma forma de ler. Então, os artistas colecionam. Eu fui ver isso no caso da Zefa, como o artista popular, ele também tem suas coleções, cultiva suas coleções para poder fazer suas coisas, e isso tem a ver com o arquivo, né? O arquivo do artista, né? Que é uma coisa, quer dizer, o estudo do arquivo, eu não vou falar que ele é tão recente, mas na sua vida é relativamente recente, tem alguns anos, mas na verdade, digamos, começou lá naquele dia, talvez, né? A inspiração, não sei, a inspiração da Zefa e a sua, né? O que é, agora, é um conceito que eu sei que é complexo, né? Passa por pensadores como Agamben, que são muito complexos. Mas, como você mesmo diz, em linguagem todo dia, o que é um arquivo? Olha, eu diria que um arquivo, em linguagem de dia de semana, é a exteriorização da memória. A memória está na nossa cabeça, e quando isso vai para um suporte, né, através de uma técnica de impressão, então é o papel que você escreve, a foto, enfim, as técnicas de impressão, ali a memória está se exteriorizando. E na medida em que ela se exterioriza, né, ela necessita de lugar, de espaço, né? Memória está muito ligado ao espaço. Então, o arquivo diz respeito da nossa relação com o tempo, com o passado, com a história. É interessante porque, se a gente tomar o conceito de arquivo, como que ele virou, a gente fala de uma virada arquivística do arquivo, porque final dos anos 80, início dos anos 90, o conceito de arquivo, a noção de arquivo, passou a ser um operador importante na filosofia, na antropologia, em várias áreas, na história, para pensar a nossa relação com o tempo, com o passado, com a memória, né? A relação disso com a origem, porque a palavra arquivo vem do grego arquê, que é origem, princípio, começo.
né? E essa origem, o arquivo, ele está ligado tanto a uma ideia de começo, um começo que é físico, um lugar onde estão os documentos, as nossas coisas, e um começo também que é questão de ordem, de comando, como diz o Derrida no Mal de Arquivo. Quer dizer, tem um poder na questão do arquivo. Por exemplo, o fato de a gente estar como crítico, estudioso da literatura, no arquivo de um escritor, a gente tem um privilégio de interpretação. Quando a gente interpreta uma obra, a nossa interpretação fica mais autorizada do que aquela de um sujeito que não está no arquivo. Isso é um poder. Né? Isso é um poder. É um poder, é um privilégio interpretativo. E em termos literários, estricto senso, porque a UFMG tem... Você mesmo foi coordenador daqueles arquivos do Murilo Rubião, que é a reprodução até do gabinete de trabalho dele, do Oswaldo França Júnior. Mas qual a utilidade de um crítico literário ir ao arquivo de um escritor? Então, o arquivo do escritor, lá na UFMG nós recebemos vários arquivos. A pesquisa em arquivo, ela está se tornando importante, por exemplo, para as teses na pós-graduação, porque, obviamente, você pode fazer uma boa tese, dissertação com pesquisa bibliográfica, mas quando você vai para o arquivo e corre o risco dos acasos do arquivo, dos desvãos do arquivo, você corre o risco de descobrir alguma coisa que desloca o que já está dado, o que já está estabelecido. Então, pesquisando a correspondência do escritor, os manuscritos, os originais das obras dele, você vai caminhar para fazer uma crítica genética do seu trabalho, que vai mostrar como que uma obra nunca está pronta, acabada, né? Quando a gente fala obra, isso é um conceito questionado, porque quando você olha o processo de construção da obra, ela nunca se fecha. Quer dizer, editorialmente bate o martelo, vai e publica com aquele título. Mas quando você olha os documentos, as rasuras, você vê que havia outras virtualidades da obra que continuam. Está lá a obra editada, mas nos documentos de processo você vê outras possibilidades daquela obra. Então, isso alimenta a crítica genética, a crítica biográfica, os documentos pessoais do escritor, seus objetos pessoais com a sua aura biográfica. Então, a biblioteca do escritor, quando você pega um livro e ele fez anotações à margem, riscou uma palavra, sublinhou uma palavra, tudo isso é elemento para a elaboração de uma reflexão crítica sobre o escritor. Então, eu diria que hoje a possibilidade de uma crítica que faça uma nova leitura das obras literárias, da própria cultura, ela passa por um trabalho crítico no arquivo. Agora, sim, é preciso ler o arquivo a contrapelo. Né? É o que Nietzsche fala, né? O arquivo, a respeito da história, que ele fala, é preciso ler a história contrapelo, senão você fica prisioneiro e paralisado. O Benjamin tem isso, né? Lê a história a contrapelo, e a gente lê o arquivo a contrapelo porque ele é uma grande montagem, né? O escritor monta um arquivo, e quando o arquivo... De uma certa forma, é uma encenação também, que ele quer deixar uma imagem dele, né? A imagem pública dele, etc. E quando o arquivo sai da casa do escritor, do ambiente privado, doméstico, e vai para uma instituição de guarda pública, como vai para a universidade, foi lá para o acervo... Ele é desterritorializado. Ele é desterritorializado e vai ter uma nova reterritorialização. E aí, esse arquivo que é pessoal, ele vai passar por saberes especializados, vai ter bibliotecário que vai catalogar os livros, arquivista e faz uma exposição, museólogo, curador, e aí eu digo que esse arquivo pessoal privado, quando ele vai para o espaço público, aí ele se caracteriza como um arquivo literário. E aí ele está nas mãos de novos arcontes. São os bibliotecários, curadores, arquivistas, os pesquisadores. Nós nos apropriamos desse arquivo e vamos reproduzir, reinventar as imagens desse escritor, novas leituras da sua obra. Reinaldo, você acabou de lançar um livro. Esse livro chama Arquivos Literários, Teorias, Histórias, Desafios. Em linhas gerais, claro, né? Não dá para aprofundar muito, mas
De maneira geral, o que trata esse livro? Esse livro, ele reflete 8 anos, 10 anos de trabalho com os arquivos dos escritores na UFMG. E então, como coordenador lá do acervo, eu recebi arquivos dos escritores e havia preocupações muito imediatas, onde colocar, como fazer um inventário, organizar para que isso seja material de pesquisa. Não faz sentido o arquivo estar lá e não ter pesquisa, as pessoas não vão consultar. Então, eu fui... É o famoso arquivo morto. Ele tem que ser um arquivo vivo, né? Alimentando pesquisa, conhecimento. Então, eu fui lidar com questões muito práticas e concretas. E a partir dessa prática de lidar com o arquivo do escritor que está chegando e como organizar isso, eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Poxa, o que é esse arquivo? O que é isso? E a produzir em textos, ensaios, artigos, seja para apresentar em congresso, no encontro, seja para publicar numa revista, em livro. E isso acumulou uma reflexão ao longo do tempo. E agora esse livro ele reúne alguns desses artigos e um artigo que eu escrevi no ano passado sobre o arquivo literário entre o público e o privado. Então, ele é um reflexo desse trabalho, né? E aí várias questões estão ligadas a isso. Uma questão do conhecimento, como isso impacta a área dos estudos literários, o que é o arquivo propriamente, o arquivo pessoal, privado e o arquivo literário, como que esse arquivo literário é uma mescla de biblioteca, museu e arquivo, né? Os usos que a gente faz, enfim, ele reflete essa caminhada sempre de uma forma lacunar e imprecisa. Eu acho que o conhecimento, sobretudo o arquivo, ele é inacabado, né? Não dá para totalizar o arquivo. A gente só vai conhecer o arquivo por regiões, por níveis, meio fragmentariamente, né? Bom, nós vamos fazer outro breve intervalo e voltamos, então, tratando da questão da diferença.